Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a técnica e interpretação do mielograma. Mielograma é um exame para avaliação da medula óssea. Às vezes, a gente precisa examinar uma amostra da medula óssea para poder determinar por que as células sanguíneas estão anormais ou por que tem um número demasiado pequeno ou demasiado grande de um tipo específico de células sanguíneas. O médico ele pode extrair dois tipos diferentes de amostra da medula óssea. Ele pode extrair o aspirado de medula óssea, fazendo ali a remoção do líquido e das células, através da inserção de uma agulha na medula óssea, e aí fazendo a sucção do líquido e das células. E ele também pode fazer uma biópsia de fragmento da medula óssea, que é a remoção de um pedaço intacto da medula óssea com a utilização de um dispositivo para perfuração, que é semelhante a uma agulha de diâmetro maior. Como a medula óssea está localizada anatomicamente no interior dos ossos, para a gente poder realizar o mielograma, a gente precisa fazer uma punção óssea. Essa punção vai ser seguida de aspiração e vai ser realizada sob anestesia local. Os ossos mais abordados são o ilíaco, o externo e a tíbia. Em crianças, a coleta normalmente é feita na crista ilíaca e em adultos pode ser feita na crista ilíaca ou então pode ser feita também no externo. O procedimento de coleta da medula óssea, ele é realizado com anestesia local na pele e você vai introduzir a agulha de coleta até que a agulha alcance o interior do osso. E aí vai ser feita a aspiração da medula óssea ou então vai ser retirado um pequeno fragmento ósseo. A crista ilíaca, anterior ou posterior, que é aquele osso do quadril, é o local onde a aspiração e a biópsia da medula óssea pode ser realizadas com mais segurança. No externo, a gente pode fazer a aspiração da medula, mas a biópsia ela é contraindicada. Quando a gente avalia o aspirado da medula óssea, esse aspirado vai revelar para a gente quais as células normais e anormais estão presentes na medula óssea. Já a biópsia de fragmento, ela vai revelar o quão cheia a medula óssea está de células e onde as células estão localizadas dentro da medula óssea. Todos os tipos são normalmente coletados no quadril, na crista ilíaca, embora os aspirados eles raramente sejam coletados do externo. Nas crianças muito pequenas, a gente coleta as amostras de medula óssea ocasionalmente nos ossos da parte inferior da perna, a gente usa a tíbia. Então, o mais comum é fazer a coleta na crista ilíaca. Em adultos, pode-se fazer a coleta do externo, é raro, mas pode ser feita a coleta do aspirado no externo. E se for uma criança muito nova, pode-se fazer a coleta nos ossos da parte inferior da perna, lá na tíbia. Ainda que o aspirado ele forneça com frequência informações suficientes para se fazer um diagnóstico, o processo de coleta da medula com a seringa, ele danifica um pouco a frágil medula óssea. Então, como resultado, fica muito difícil determinar a disposição original das células. Por isso que, quando se precisa determinar a relação anatômica exata entre os diferentes tipos de célula ou a estrutura dos tecidos avaliados, o médico ele faz também uma biópsia de fragmento. Aí, nesse caso, um pequeno fragmento da medula óssea intacta, ele vai ser retirado com uma agulha especial de biópsia de medula óssea e esse fragmento vai ser fatiado em seções finas que vão ser examinadas ao microscópio. Então, a biópsia de fragmento, ela vai revelar o quão cheia que a medula óssea está de células e onde que essas células estão localizadas dentro da medula óssea. Vamos nos lembrar que a medula óssea é um órgão difuso, mas é um órgão volumoso e muito ativo. No adulto saudável, a medula produz por dia cerca de 2,5 bilhões de eritrócitos para cada quilo de peso corporal.
e ela produz também 2,5 bilhões de plaquetas e 1 bilhão de granulócitos, tudo por quilo de peso corporal. Essa formação de células vai ser ajustada com exatidão à necessidade de cada organismo. A medula vai ser encontrada no canal medular dos ossos longos e nas cavidades dos ossos esponjosos. A gente precisa lembrar também que a gente tem medula óssea vermelha e medula óssea amarela. A medula óssea vermelha é aquela hematógena que tem essa coloração graças à presença de numerosos eritrócitos, numerosas hemácias, em diferentes estágios de maturação. Já a medula óssea amarela é aquela que é abundante em células adiposas. A medula óssea amarela ela não apresenta células sanguíneas. A medula óssea ela é o órgão mais importante da gênese dos mais diferentes tipos de células sanguíneas. Lá na medula óssea que estão as células-tronco, que vão dar origem às células progenitoras da linhagem mielocítica, linfocítica, megacariócitos, eritroblastos. Então, relembrando um pouquinho, a linhagem mieloide é aquela que compreende os granulócitos polimorfonucleados, que são os neutrófilos, os eosinófilos, os basófilos e também os monócitos. Quando os monócitos migram para os tecidos, eles vão se transformar em macrófagos, que são aquelas células com alto poder de fagocitose. Agora, quando a gente fala da linhagem linfóide, nós estamos falando daquela linhagem que engloba os linfócitos T e os linfócitos B. Os linfócitos B, eles saem maduros da medula óssea. E os linfócitos T, eles precisam migrar para o timo, onde eles vão sofrer o processo de maturação. Os linfócitos B, eles ainda vão se diferenciar em plasmócitos, quando eles encontram um antígeno no órgão linfóide secundário e vão secretar anticorpos nos tecidos. Antes de nós realizarmos o mielograma, existem alguns cuidados a serem tomados. São cuidados básicos, mas que não podem deixar de ser mencionados. Então, primeiramente, o paciente que faz uso de anticoagulante, a gente precisa reverter a terapêutica anticoagulante do paciente algumas semanas antes da coleta da medula óssea. Precisamos também obter um hemograma e uma morfologia das células do sangue periférico no mesmo dia que está sendo feito o mielograma daquele paciente, para que a gente tenha uma base de comparação. Outra observação importante é que a gente precisa explicar todo o procedimento ao doente antes de fazer a coleta, para que ele esteja consciente de tudo que será realizado durante o procedimento. E, por último, mas não menos importante, a gente precisa obter o termo de consentimento informado assinado pelo paciente. Antes de nós iniciarmos a coleta da medula óssea, a gente precisa deixar todo o material separado, organizado. Então, nós vamos precisar ali de luvas estéreis, vamos precisar de uma solução anestésica. Normalmente a gente usa lidocaína 2%, vai estar ali preparada com uma seringuinha de 3 ml e a agulha 25x7. Vamos precisar de um bisturi para incisão da pele. Agulhas de biópsia de medula óssea, nós temos vários tipos de agulha diferentes que nós podemos utilizar. Seringas de 10 ml contendo já uma solução anticoagulante para obtenção do aspirado da medula óssea. Então, a seringa contendo o anticoagulante, ela já tem que estar previamente separada. Tubos de coleta com EDTA, que é aquele tubinho de tampa roxa. Algumas lâminas de vidro foscas, não lapidadas e limpas, e também uma placa de Petri. Todo esse material precisa estar devidamente identificado com o nome do paciente, protocolo, para que não haja confusão nem mistura dessa amostra. Com relação às agulhas, nós temos vários tipos de agulhas para biópsia no mercado. Algumas agulhas são manuais, algumas semiautomáticas e tem outras que funcionam com auxílio de um aparelho disparador. Para cada tipo de exame, para cada característica do paciente, nós vamos escolher um tipo específico de agulha. O que é importante a gente ter atenção é que a qualidade das agulhas
não só das agulhas, mas de todo o material que vai ser usado na punção e nas biópsias, vai influenciar no processo de retirada das amostras. E aí, depois, a confiabilidade daquele material que vai ser analisado depende da qualidade desse material. A gente tem que levar em consideração também o conforto e o bem-estar do paciente. Então, o médico ele precisa confiar na qualidade da agulha que vai ser utilizada para poder atestar o sucesso do procedimento. Então, como que é obtida a amostra para a realização do mielograma? A extração da amostra, ela vai começar com a limpeza, esterilização e anestesia daquela pele ali sobre o osso. Esse procedimento de extração da amostra costuma causar uma dor leve no paciente, seguida de um pequeno desconforto. É um procedimento que demora alguns minutos e que não causa danos duradouros ao osso, não. Tanto a aspiração quanto a biópsia da medula, elas podem ser realizadas em consultório, pode ser realizada em leito hospitalar e, menos frequentemente, pode ser realizada também em centro cirúrgico. O paciente vai estar sob sedação ou sob anestesia. Para poder fazer a punção ou a biópsia da crista ilíaca, que é aquele osso da bacia que fica abaixo da cintura, o paciente vai ficar em decúbito lateral, dessa forma aí que está mostrando na imagem. E a área a ser puncionada, ela vai ser limpa com uma solução antisséptica e anestesiada com anestésico local. Então, logo em seguida vai ser inserida a agulha de aspiração através da pele, ali na cavidade medular, para poder remover a parte líquida da medula óssea. Depois da remoção da agulha de aspiração, uma outra agulha, que é a agulha de biópsia, ela pode ser introduzida no osso de maneira semelhante, para se obter um pequeno fragmento ósseo. Quando o procedimento é finalizado, o paciente fica deitado de costas e ele vai ser monitorado durante 5 a 10 minutos antes de ser liberado. Não existe, pessoal, uma alternativa para a realização desse exame. Não tem um outro exame que substitui a aspiração da medula óssea. Não realizar a aspiração ou a biópsia da medula óssea pode impossibilitar o diagnóstico de uma doença subjacente que tenha um potencial progressão e pode levar à piora da condição médica do paciente. Eu coloquei esse vídeo aqui para vocês acompanharem como que é realizada a coleta do aspirado de medula óssea. É um vídeo que está disponível na internet, o link está aí logo abaixo. E como vocês podem ver, antes de iniciar a coleta, precisa ser feita a higienização do local onde vai ser realizada a punção. Então, primeiro faz-se a higienização, logo em seguida vai ser realizada a anestesia local. Então, o paciente ele vai permanecer acordado durante todo o tempo da coleta e ele vai ter só uma anestesia local ali. Esse paciente, ele está em jejum de 12 horas, recomenda-se 12 horas de jejum e 6 horas de restrição hídrica. Ele é, então, posicionado em decúbito lateral. O profissional de saúde localiza ali o local adequado para poder fazer a anestesia. Essa seringa que vocês estão vendo, então, é a seringa contendo a solução anestésica. O anestésico ele vai ser inserido e só depois que o paciente estiver anestesiado é que vai ser iniciada a perfuração para a coleta da medula óssea. Sempre que o profissional de saúde for realizar essa coleta da medula óssea, ele precisa estar devidamente paramentado. Ele deve usar luvas adequadas para o tamanho da sua mão, para poder ficar confortável de trabalhar. Não é interessante trabalhar com uma luva muito grande.
Agora, o paciente já está anestesiado. Vocês podem ver essa agulha aí, já é a agulha que vai iniciar a perfuração. Para a gente poder iniciar a perfuração, precisam ser realizados movimentos de rotação entre o pulso e o antebraço simultaneamente. Essa agulha, ela vai ser rotacionada até que ela esteja ali firmemente fixada ao osso. Deve-se evitar a movimentação lateral da agulha. Esses movimentos de rotação entre o pulso e o antebraço, eles precisam ser movimentos lentos e de grande amplitude, para poder se aproveitar melhor a superfície de corte da extremidade do bicel. Então, agora vai ser inserida ali a seringa contendo EDTA na agulha e vai ser feita a aspiração da medula óssea. Então, nessa seringa aí, nós já temos o anticoagulante EDTA borrifado dentro da seringa, para poder fazer a coleta da medula óssea. Durante esse procedimento, o sangramento, ele tipicamente é mínimo, requer apenas uma compressão local quando finaliza o procedimento. A medula óssea, ela vai ser depositada num frasco esterilizado com EDTA, aquele frasquinho de tampa roxa que a gente comentou. A agulha vai ser retirada da seringa e também vai ser depositada, a medula óssea vai ser depositada lentamente sobre a parede do frasco, homogeneizando aquele frasquinho lentamente. E imediatamente devem ser confeccionados 5 esfregaços, que vão ser submetidos à fixação em temperatura ambiente. A gente vai deixar secar ao ar livre. Se for necessário, nós podemos também colocar material medular em placa de Petri. E com o auxílio do capilar de microhematócrito, a gente pode recolher os grumos medulares para a confecção de esfregaços. A vantagem de utilizar a placa de Petri é a correta avaliação no caso de uma suspeita de hipoplasia ou de aplasia medular. Então, como vocês podem ver aí, já finalizou o procedimento. A profissional está fazendo uma compressão no local, já parou o sangramento, o paciente está mexendo normalmente e é isso daí. O procedimento para fazer a coleta é esse. Então, como nós vimos, depois da coleta da medula óssea, o material vai ser transferido para uma placa de Petri para a gente poder observar melhor a presença ali de espículas medulares. O que são espículas medulares? São os pequenos fragmentos que são semelhantes à gelatina. Aí nós vamos observar fazendo movimentos de inversão da placa. Uma vez visualizadas essas espículas, a gente coloca perpendicular às espículas um tubo capilar, aquele tubinho de microhematócrito. Para quê? Para poder capturar algumas dessas estruturas. Em seguida, eu vou transferir o conteúdo do tubo capilar para uma lâmina e vou colocar sobre ela uma outra lâmina no mesmo sentido da primeira. O objetivo desse procedimento é conseguir concentrar um maior número de espículas no centro da lâmina, e aí diminui, então, por ação da capilaridade, a quantidade de sangue. Depois do sangue espalhar entre as duas lâminas, as lâminas vão ser separadas, deslizando uma lâmina sobre a outra, sem fazer qualquer pressão em cima delas. Então, é esse procedimento aqui, ó. A preparação dessas lâminas para a posterior fixação e coloração fornece um excelente material para que a gente possa fazer a avaliação citológica. Preparar essas lâminas requer cuidados, requer muita atenção do profissional, porque a mais adequada punção ela vai ter sido inútil se não forem preparadas lâminas de boa qualidade. As lâminas elas têm que ser preparadas imediatamente após a coleta, se não tiver sido usado anticoagulante, ou se usar o EDTA, essas lâminas têm que ser preparadas dentro de 1 hora após a coleta. Sempre que possível, o melhor é que a gente consiga fazer essas lâminas assim que se obtém o material. Então, a pessoa que realiza a coleta do aspirado de medula óssea é também responsável pela confecção dessas lâminas. E ela precisa ter consciência
que se essa lâmina não for preparada com qualidade, isso daí vai impactar em toda a interpretação desse resultado posteriormente. Assim que as lâminas forem preparadas, elas devem ser rapidamente secas ao ar, temperatura ambiente, para poder melhorar a qualidade do material. Essas lâminas, então, vão ser fixadas em metanol por cerca de 5 minutos e coradas com corante, tipo o corante de Romanovsky. Tem vários corantes que podem ser utilizados. O MGG é um corante que ele tem se mostrado muito bom para avaliação citológica da medula óssea, pelas qualidades tintoriais, pela rapidez da coloração, mas não é o único corante. Nós temos uma variedade de corantes que podem ser utilizados. E em algumas situações, algumas outras colorações elas podem ser necessárias, como por exemplo o azul da Prússia, que nós vamos ver para avaliação do ferro medular, ou colorações citoquímicas, o Sudan Black, peroxidase, para poder avaliar suspeitas de leucemia. É cada vez mais comum a gente utilizar o exame da medula óssea, esse mielograma, para avaliação das doenças do sistema hematopoético. Que doenças são essas? São aquelas citopenias, a anemia, a leucopenia, a trombocitopenia. Mas o exame da medula óssea, ele não é usado só para avaliação de doenças do sistema hematopoético, não. Ele tem outras finalidades também, como, por exemplo, o estadiamento de neoplasia, como linfoma, leucemias de origens diversas. E o mielograma ele pode também ser utilizado para pesquisa de parasitas, como a leishmania, por exemplo. É muito comum também a gente utilizar essa mesma técnica como via para procedimentos terapêuticos, para coleta de material, para infusão de substâncias. E a gente precisa ter em mente que, normalmente, a indicação para avaliação da medula óssea vai surgir depois de ser constatada alguma anormalidade lá no hemograma. Então, essas anormalidades incluem uma série de alterações que podem indicar a necessidade de uma coleta de medula óssea. Para a gente fazer uma avaliação ideal da medula óssea, o interessante é que a gente faça a integração das informações obtidas pelos dois tipos de amostra, o aspirado de medula óssea e a biópsia por agulha. O aspirado de medula óssea, ele vai fornecer informações mais precisas com relação às características citológicas e também com relação ao processo de maturação das células da linhagem hematopoética. Ele vai dar também determinações qualitativas e quantitativas dos blastos e uma avaliação semi-quantitativa dos depósitos de ferro. Para que eu preciso, então, da biópsia osteomedular? A biópsia da medula óssea, ela vai fornecer uma análise mais precisa da celularidade. É aquela relação entre tecido adiposo e tecido hematopoético. Vai também nos dar uma informação sobre a organização topográfica dos diferentes elementos celulares da medula óssea. Na biópsia da medula, a gente também pode perceber alterações do estroma, por exemplo, uma fibrose reticulínica, uma fibrose colagênica e alterações morfológicas e topográficas dos elementos maduros da linhagem megacariocítica. Também pode ser percebida na biópsia osteomedular. Em quais situações é indicada a coleta da medula óssea? Coloquei aqui algumas situações que são as principais indicações para avaliação da medula óssea, de maneira geral, para o diagnóstico de síndromes hematológicas ou em casos de observação de células com características blásticas no sangue periférico. Então, fiz o hemograma do paciente e eu vi ali presença de células com características blásticas no hemograma, aí, nessa situação, é indicada uma coleta de medula óssea.
Eu posso fazer uma avaliação desse material também para fazer diagnóstico e acompanhamento do tratamento de leucemias, para diagnóstico de anemia, quando eu já descartei todas as possibilidades de diagnóstico por métodos bioquímicos ou presença de pancitopenia. É indicado também paciente que está com plaquetopenia, obviamente quando eu já descartei outras causas, e paciente também que está com leucopenia. Nós vamos então avaliar a medula óssea quando eu quiser avaliar algumas hipóteses diagnósticas com mais acurácia. Em quais situações a coleta da medula óssea ela é contraindicada? Esse método de coleta da medula óssea, ele é um método muito seguro e as poucas complicações que têm ocorrido, elas geralmente são causadas por não se ter tomado as precauções adequadas antes, durante e após a execução do procedimento. Então, as infecções, hemorragia excessiva, colocação imprópria da agulha, não são problemas significativos porque são muito raros e são problemas facilmente controláveis. A dor do paciente, ela é considerada pouco significativa, não é considerado um procedimento doloroso. Recomenda-se, em algumas situações, uma pressão mais prolongada durante 10 minutos no local da biópsia, para poder ocorrer a hemostase. E as únicas contraindicações são em caso de pacientes hemofílicos ou outras doenças da coagulação clinicamente relevantes. O que nós avaliamos no aspirado de medula óssea? A primeira coisa que nós vamos avaliar é com relação à celularidade, para poder verificar se o nosso material está normocelular, ou seja, possui uma quantidade adequada de células dentro dos parâmetros normais, hiposcelular, quando tem menos células do que o normal, ou hipercelular, quando a quantidade de células na medula óssea está acima do normal. Além da gente avaliar a celularidade, a gente olha também a relação entre os elementos mieloide e eritroide. Essa relação no paciente normal, ela está entre 2:1 e 4:1. Para vocês terem uma ideia, no paciente com leucemia mieloide crônica, essa relação ela pode ser maior do que 20:1. Avaliamos também o percentual de linfócitos, que é de aproximadamente 10%, 10 a 20%. Podemos avaliar a série megacariocítica, que são as plaquetas, e podemos pesquisar por células neoplásicas. Quando a gente faz a avaliação do hemograma, do sangue periférico, nós avaliamos cerca de 100 células. Nós avaliamos 100 células, nós fazemos análise morfológica e quantitativa em 100 células. Agora, na medula óssea, nós fazemos tanto a análise morfológica quanto a quantitativa em 500 células. E se for um paciente que tem uma medula hipercelular, deve-se contar pelo menos 1000 células. Além de avaliar todos esses parâmetros, nós também podemos pesquisar no aspirado de medula óssea a presença de outras células estranhas, se eu estiver fazendo investigação de alguma parasitose. Por exemplo, a leishmania, o histoplasma, eu posso usar esse material da medula óssea para buscar por esses parasitas também. Da mesma forma que acontecia lá no hemograma, aqui também, quando a gente está fazendo a contagem diferencial da medula óssea, nós vamos ter valores de referência diferentes para cada faixa etária do nosso paciente. E a gente precisa ter isso aí em mente quando vai interpretar o resultado. Nós temos que nos lembrar, por exemplo, que o idoso ele tem a medula óssea com mais células gordurosas do que a medula óssea dos pacientes de outras idades. Então, é muito importante para a avaliação do resultado, para interpretar o resultado da medula óssea, eu tenho que ter a idade do paciente.
Então, quando eu falo que o primeiro parâmetro que eu vou avaliar é a celularidade, eu estou querendo dizer que a primeira avaliação vai ser com relação ao número de células. Qual é a quantidade que eu tenho de cada um desses tipos celulares aí? Porque alterações nessas quantidades de células vão me indicar problemas nos processos de diferenciação, maturação ou distribuição das células precursoras. Essa alteração nas quantidades também pode ser um indício de malignidade, por exemplo, um aumento da quantidade de blastos. Mas eu preciso ter em mente que, além de avaliar todos esses tipos celulares, eu também preciso pesquisar células que são estranhas ao tecido, né? Outras neoplasias, agentes infecciosos. Eu preciso também procurar por essas células estranhas. De forma bem geral, no paciente normal, nós vamos ter 60% de células da linhagem mieloide, 20% da linhagem eritroide e 20% da linhagem linfocitária, de uma forma bem geral mesmo, né? Mas esses valores de referência, eles vão estar todos tabelados e o mais importante é que a gente se lembre que eles vão variar de acordo com a idade. Eu também vou avaliar, além da quantidade de células, a morfologia das células da medula óssea. E aí, para avaliar a morfologia das células, eu preciso conhecer todos esses tipos celulares e saber as características do núcleo, do citoplasma, se a cromatina que está presente lá no núcleo é uma cromatina delicada, é uma cromatina densa, se eu tenho grânulos no citoplasma ou se eu não tenho grânulos no citoplasma daquela célula, coloração do citoplasma, formato do núcleo da célula, diâmetro da célula. Todas essas informações vão me ajudar a classificar os diferentes tipos celulares e detectar se aquele tipo celular está com alguma alteração morfológica. Toda essa análise quantitativa e morfológica vai ser realizada lá no laboratório, onde está sendo feito esse exame da medula óssea, esse mielograma. Agora, o médico ele precisa conhecer essas alterações para conseguir relacionar tudo aquilo que for relatado no laudo do paciente com as diferentes hipóteses diagnósticas. Então, no laudo do paciente, vai vir informando se a celularidade está normal, reduzida ou aumentada. E aí, o médico precisa saber em quais patologias a celularidade está reduzida, em quais patologias a celularidade está aumentada. Com relação aos tipos celulares predominantes, a mesma coisa. Lá no laudo do mielograma, vai estar escrito qual que é a célula predominante. Se está predominando ali um megacariócito, um linfócito, um eritroblasto. E quem vai fazer a interpretação em qual doença aquele tipo celular está aumentado ou diminuído, vai ser o profissional médico. Então, todos esses parâmetros, eles vão vir descritos no laudo do mielograma e o que precisa se fazer para interpretar o resultado é relacionar essas alterações da medula óssea com as diferentes patologias. Então, vamos entender aí como que a gente interpreta o resultado do mielograma. Tem uma paciente do sexo feminino com 70 anos de idade e no resultado do mielograma dessa paciente está lá descrito que a medula óssea está hipercelular, ou seja, uma quantidade de células total acima do normal. Na série eritrocítica, nós temos 34% de eritroblastos, com características sugestivas de megaloblastose evidente. Na série granulocítica, 48% de granulócitos, com bastonetes gigantes, granulócitos hipersegmentados. Na série linfomonoplasmocitária, temos 10 linfócitos, 3 monócitos e 2 plasmócitos. E na série megacariocítica, podemos detectar que ela está moderadamente aumentada. Paciente com esse perfil de mielograma, nós vamos pensar em uma megaloblastose, então a sugestão é que seja investigada a presença de anemia megaloblástica.
Uma outra situação, um paciente do sexo masculino com 75 anos de idade, que também está com a celularidade global aumentada. Aqui a celularidade ela está acentuadamente aumentada. A série eritroblástica desse paciente está em 4% de eritroblastos, a série granulocítica 15% de granulócitos, série linfomonoplasmocitária 75% de linfócitos, 2% de monócitos, 2% de plasmócitos e 15% de prolinfócitos. Na série megacariocítica foi observado um megacariócito e vários grumos plaquetários. A série linfomonoplasmocitária, como vocês podem ver, ela está drasticamente elevada e nós temos ali presença de prolinfócitos em quantidade significativa. Nesse caso, então, esse mielograma sugere a pesquisa de um linfoma de baixo grau, uma leucemia linfóide crônica. Nós não podemos falar de mielograma sem citar a coloração citoquímica. O que é coloração citoquímica? São técnicas de coloração que são mediadas por reações químicas. Elas servem para poder mostrar substâncias intracelulares com cores específicas, e aí você consegue perceber na microscopia óptica. Essa coloração citoquímica ela é utilizada para poder distinguir os diferentes tipos celulares, as diferentes linhagens celulares, e é muito útil no diagnóstico de malignidades hematopoéticas. As colorações mais utilizadas são coloração das peroxidases, coloração azul da Prússia, Sudan Black, ácido periódico de Schiff e fosfatase alcalina leucocitária. A utilização da coloração citoquímica é muito solicitada ainda por alguns médicos para poder dar uma primeira indicação de leucemia mieloide crônica, por exemplo, e para excluir a possibilidade de outros transtornos. Mas nos dias de hoje é amplamente aceito que para confirmar o diagnóstico de leucemia mieloide crônica é necessário a realização de um teste citogenético. Vamos ver aqui um pouquinho a respeito dessas principais colorações, né? Então, a coloração citoquímica das peroxidases. Lá nos grânulos do citoplasma das células, nós temos uma enzima presente que é a mieloperoxidase. A mieloperoxidase é uma enzima que age sobre o peróxido de hidrogênio, que é um produto do metabolismo celular. E aí, com a ação dessa enzima, nós temos a liberação do oxigênio que vai oxidar a benzidina, vai formar então um composto corado. As células que têm a enzima peroxidase, elas vão ter os grânulos corados de verde ou um verde azulado, e essas células elas vão ser então peroxidase positivas. A gente usa essa coloração para poder distinguir as células de origem mieloide e origem linfóide. Por quê? Porque as células da linhagem mieloide, elas são peroxidase positivas. E as células da origem linfóide, elas são peroxidase negativas. Então, eu só tenho a enzima mieloperoxidase nas células da linhagem mieloide. Nas células da origem linfóide, eu não tenho essa enzima mieloperoxidase. Elas são, portanto, peroxidases negativas. No paciente que tem leucemia mieloblástica, 25% dos leucócitos eles vão ser peroxidase positivos. E na leucemia linfoblástica, 95% dos leucócitos vão ser peroxidase negativos. Pacientes com leucemia aguda, quando está presente uma grande quantidade de blastos, a peroxidase ela é uma técnica muito segura para eu conseguir fazer a diferenciação entre os mieloblastos e os linfoblastos, porque às vezes na análise morfológica pode haver confusão. E aí a coloração citoquímica ajuda a garantir que não há confusão durante essa diferenciação. Uma outra técnica de coloração citoquímica, que é a técnica do azul da Prússia,
ela é usada para a identificação do ferro celular, na forma de ferritina ou hemosiderina. A reação ela vai se processar na interação dos íons ferrocianeto com íons férricos lá no interior da célula. E aí a gente vai ter como resultado um produto de cor azul esverdeado, que a gente chama de ferrocianeto férrico. O azul da Prússia ele vai ser utilizado para detectar então o ferro no interior do eritroblasto, do sideroblasto, no estiócito e também para poder identificar os corpúsculos de Pappenheimer nas hemácias. Esse corante ele pode ser aplicado em cortes histológicos, mas a grande utilização é no aspirado de medula óssea, justamente para poder fazer a identificação do depósito de ferro e do ferro sideroblástico. O Sudan Black ele é um corante citoquímico que serve para revelar a presença de lipídios, especialmente fosfolipídio intracelular. O padrão de coloração corresponde ao das peroxidases e o Sudan Black vai ser positivo para séries neutrofílicas e eosinofílicas. Vai ser negativo para os linfócitos e fracamente positivo para os monócitos. A gente usa essa coloração citoquímica do Sudan Black para poder diferenciar leucemia mieloide aguda de leucemia linfóide aguda. E essa técnica possui uma vantagem sobre a técnica da peroxidase, porque aqui a gente consegue corar esfregaços mais antigos. A coloração com ácido periódico de Schiff é uma coloração que serve para revelar o glicogênio intracelular e vai produzir uma coloração rosada. A maioria das células hematopoéticas, elas são PAS positivas. Então, essa reação, ela tem pouco valor para diagnóstico de leucemia aguda. Para que a gente vai utilizar essa reação, essa técnica citoquímica, então? A gente usa muito para confirmação da eritroleucemia, que é aquela LAM6 na classificação FAB. Para quem não se lembra, a classificação FAB é aquela classificação das síndromes mielodisplásicas que foi realizada lá em 1976 pelo grupo franco-américo-britânico e que era baseado lá em parâmetros morfológicos que eram observados no sangue periférico e na medula óssea. Nós tivemos uma revisão dessa classificação FAB e, posteriormente, nós tivemos a implementação de uma nova classificação pela OMS, com mudanças significativas nesses diversos subgrupos da FAB. Mas, hoje em dia, ainda recomenda-se a utilização das duas classificações, né? A classificação da OMS e a classificação FAB, para poder diferenciar os diferentes tipos de leucemia. Para nós finalizarmos a aula de hoje, vamos ver mais dois exemplos da aplicação prática do mielograma. Então, nesse exemplo aqui, nós temos uma paciente do sexo feminino, 77 anos de idade, que procurou um oftalmologista porque estava com coceira nos olhos. Esse oftalmologista recomendou que ela realizasse um tratamento para alergia. A paciente não teve melhora, o incômodo dela, inclusive, piorou. Ela, então, procurou um outro médico que solicitou inicialmente um hemograma. O hemograma dessa paciente apresentou esse resultado. Nós tivemos 9 milhões de eritrócitos, um hematócrito de 64%, hemoglobina de 20 gramas por decilitro, um VCM de 71, HCM 22, leucócitos 18 mil e plaquetas 806 mil. Então, com esse hemograma aqui, nós já podemos ter a nossa hipótese diagnóstica. A hipótese diagnóstica, nesse caso aqui, ela vai ser a policitemia vera, devido, primeiro, aqui, à significativa elevação dos valores eritrocitários. Essa microcitose de 71, aqui é o VCM 71, as hemácias estão microcíticas. A microcitose ela é também muito comum na policitemia vera e a diminuição do HCM aqui está apontando para a gente uma hipocromia.
essa hipocromia indica uma utilização elevada do ferro na eritropoiese. Então, o ferro está sendo consumido dos estoques. O principal teste a ser solicitado para essa paciente vai ser a análise histológica da medula. Mas antes de ser realizada a análise da medula, tem outros exames que podem ser avaliados. A gente pode fazer uma dosagem de ferro, que o ferro vai estar diminuído na polissemia vera. Pode fazer uma dosagem de vitamina B12, que também vai estar diminuída na polissemia vera. Eu posso avaliar a saturação do oxigênio arterial. Na polissemia vera, a saturação de oxigênio está normal. E posso também avaliar a eritropoietina, que vai estar diminuída na polissemia vera. Então, quando nós realizamos a punção de medula óssea dessa paciente, a gente vai ver uma medula densamente ocupada por células eritroides e megacariócitos. A medula, então, está hipercelular. E aí nós temos que ter em mente que na polissemia vera, tanto as células que produzem glóbulos vermelhos, os eritrócitos, como também as plaquetas e alguns glóbulos brancos, eles vão estar a trabalhar demais. E aí eles vão sobreviver também por mais tempo do que o normal. São produzidas mais células para o sangue do que se deveria, e essas células impedem as outras células mães sadias de fazerem o seu trabalho. A polissemia vera, ela causa também uma plaquetocitose, né, que é aquele aumento da quantidade de plaquetas. Parece muito bom que a gente tenha muitos glóbulos vermelhos, mas a gente precisa lembrar que quando esse excesso de glóbulos vermelhos passa pelos capilares, eles podem aumentar a viscosidade do sangue, podem entupir alguns vasos sanguíneos ou até mesmo facilitar o sangramento. Se esses vasos afetados eles forem no cérebro, por exemplo, a gente pode ter a ocorrência de acidente vascular cerebral. E uma outra coisa que a gente precisa ter em mente também é que a polissemia vera, ela pode se transformar em uma leucemia mieloide aguda, como a gente pode ver nesse esquema. No último caso clínico de hoje, nós temos uma mulher com 63 anos que apresentou manchas na pele, hemorragias gengivais e genitais, além de muita fraqueza e confusão mental. Há uma semana ela tem febre e muita sudoração. O médico examinou a paciente e solicitou, inicialmente, o hemograma. Então, aqui nós temos o resultado do hemograma dessa paciente. Logo de cara, a gente pode observar aqui uma elevação exagerada da quantidade de leucócitos, 193 mil. O paciente está com uma leucocitose acentuada, tem uma expressiva presença de blastos, 78% de blastos. Temos aqui presença de promielócito, metamielócito, que não são células comuns de serem encontradas no hemograma. A gente pode ver que a quantidade de segmentados e de linfócitos está bastante diminuída. E nós podemos ver também ali na análise morfológica que nós temos várias observações, como presença de grânulos nos blastos, presença de bastão de Auer, que são fatores que confirmam a presença dos mieloblastos. Esse hemograma é um hemograma sugestivo de leucemia mieloide aguda, primeiro devido aqui ao grande número de blastos e também devido ao hiato leucêmico. Os exames complementares sugeridos nessa situação vão ser a punção de medula óssea e a coloração citoquímica da mieloperoxidase. Aqui nós temos, então, o resultado do mielograma e da coloração citoquímica dessa paciente. E a gente sabe que se trata de uma leucemia mieloide aguda, porque, primeiro, a gente viu a leucocitose acentuada com hiato leucêmico lá no hemograma. Nós vimos uma presença prevalente de blastos. Nós vimos a presença dos bastões de Auer nesses bastos, que foi visualizado tanto lá no hemograma quanto aqui no esfregaço da medula óssea, corado aqui pelo corante de rotina hematológica. Então aqui a gente pode ver a presença dos bastões de Auer. E quando a gente fez a coloração citoquímica específica,
nós tivemos a confirmação. Essas células são células peroxidase positivas. Então, como nós vimos nessa aula de hoje, o mielograma ele é um exame bastante solicitado, ele é uma ferramenta útil no diagnóstico de uma série de patologias, que é através dele que a gente vai conseguir fazer uma avaliação da medula óssea, mas ele não é o exame inicial a ser solicitado. O paciente muitas vezes descobre na consulta de rotina uma anemia ou alguma outra desordem celular através ali de um hemograma de rotina. E a partir dali vai ser realizada uma investigação mais profunda, se baseando nos dados clínicos, nos dados citológicos que já foram obtidos, para aí sim fazer uma investigação completa e chegar no diagnóstico final daquele paciente. Nós temos muitas técnicas citogenéticas, nós temos imunofenotipagem hoje, temos análises moleculares de amostras que são extraídas de um mielograma, e esses testes eles têm alta sensibilidade, alta especificidade, precisão, mas para a gente poder chegar a solicitar esses exames, temos sempre que partir daqueles exames de rotina, como por exemplo o hemograma. Bom, por hoje é só isso. Bons estudos a todos e uma boa semana.